Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, né? E aí, preparados para obter mais conhecimento? Vamos lá então. Hoje nós vamos conhecer uma história super famosa da cidade do interior de Goiás, Jaraguá mais especificamente. É uma história bastante interessante que vem passando de gerações em gerações. Na verdade, é uma lenda. O meu nome é Sandra Regina e eu estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Muito bem, então, para os moradores de Jaraguá, ou quem já conheceu Jaraguá, sabe que a Rua das Flores é uma das ruas mais antigas, mais tradicionais que existe na cidade. Porém, é lá mesmo que acontece vamos dizer assim, um evento, né, que ficou marcado para sempre. Conforme já falado, é a história da Teresa Bicuda. Quem não conhece vai conhecer agora. Acontece que Teresa Bicuda era uma moça que era conhecida como Teresa Bicuda pelo fato dela ter os lábios muito grossos, né? Ela era conhecida, vamos dizer assim, vamos fazer de conta se era um bullying, né, que faziam com ela por causa dos lábios grandes e grossos que ela tinha. Mas o problema dela não era exatamente esse. Era a falta de amor, a falta de empatia com as pessoas, mais precisamente com sua mãe. Ela fazia muitas atrocidades, considerada então uma pessoa cruel, malvada, que deixou rastros de tristeza e de revolta e de indignação pela Rua das Flores. Uma das maldades que ela fazia com a sua mãe era muita palavrão, era ser muito bruta, muito feroz, muito mal educada, chegando ao ponto de até mesmo andar nas costas de sua mãe como se sua mãe fosse um cavalo. Inclusive, dizem que uma das vezes que ela cometeu uma dessas atrocidades com a mãe dela, ela chegou mesmo a colocar aquelas coisas que colocam em cavalo e batendo na mãe dela e forçando com que sua mãe andasse e andasse apanhando mesmo. Ela, por ser uma pessoa de temperamento muito difícil, às vezes as pessoas aconselhavam que ela fosse à igreja, né? Mas ela odiava, ela detestava a igreja. Muito pelo contrário. Se ela passasse próximo a uma igreja, ela praguejava, nem que fosse baixinho, ela ficava falando vários palavrões, porque realmente ela odiava. Aliás, uma coisa que não era fácil de achar era uma coisa que ela gostasse, né? Mas, como tudo na vida tem seu fim, a Teresa Bicuda também teve o seu. Imagina só uma coisa, que coisa triste que não deve ser, quando uma pessoa morre, ninguém chora, ninguém lamenta, muito pelo contrário, talvez as pessoas até batam palmas dentro de si, achem bom a morte dessa pessoa, pois isso aconteceu com Teresa Bicuda. Ninguém derramou sequer uma única lágrima, ninguém. Porém, quando as pessoas imaginaram que estivesse livre daquela pessoa tão indesejável, as coisas não correram exatamente assim. Aí é que a história começa a pegar uma grande proporção. Imaginem por quê. Ela foi enterrada, sim, né? Afinal de contas, ela precisava ser enterrada. Mas as pessoas não tiveram sossego. Então isso aconteceu em tempos tão antigos que não se enterrava as pessoas no cemitério. Na verdade, em Jaraguá não tinha cemitério nessa época, né? Aí então as pessoas que tinham dinheiro eram enterradas nas igrejas. Mas e os pobres? Como é que fazia igual no caso da Teresa Bicuda, que não tinha nada? Então tinha-se a capelinha, né? A capelinha lá no pé da serra, que as pessoas eram enterradas ali. Era tipo um auxílio que se dava aos pobres. No entanto, imaginem só o que aconteceu. Durante pelo menos 3 noites consecutivas, as pessoas não conseguiam dormir. Não, porque a Teresa Bicuda, mesmo dentro do caixão, gritava, esperneava, sacudia, gritava, eu quero sair daqui, me tirem daqui, eu não gosto daqui, socorro, me tirem daqui, eu não quero ficar aqui, eu estou sufocada, estou desesperada. Ela estava muito desesperada, afinal de contas, ela estava na capelinha, que querendo ou não, não deixa de ser uma igreja, né?
Normalmente ela começava a fazer esse escândalo assim por volta da meia-noite e só parava na manhãzinha do outro dia. E a população não suportava mais, não aguentava mais passar a noite naquela barulheira toda, naquele escândalo todo. E as pessoas tiveram então que tomar uma providência. Mas que providência foi essa? Retirar o corpo. Retiraram o corpo, puseram uma carroça, pegaram o cavalo e começaram a levar o corpo para bem longe, para a Serra de Jaraguá. Mas ó mulher que deu trabalho, mesmo dentro do caixão, já tendo retirado o corpo de dentro da capelinha, ela ainda continuava gritando que ela tinha pressa de sair de próximo da igreja. E aí foi um sufoco, porque aquele corpo pesava tanto, tanto. Puseram um cavalo, puseram dois, puseram três, puseram 4 cavalos para puxar a carroça. E os cavalos não estavam dando conta, que peso. E foi aquele esforço terrível. Tanto esforço, que os cavalos estavam molhados de suor, os cavalos estavam numa situação, começaram a sangrar, sair sangue pelas narinas, de tanto esforço que os cavalos fizeram até chegar em determinado lugar, mas deu trabalho. Imaginem só, depois retirando aquele corpo, abrindo um buraco no caixão e guardando, né, enterrando lá, ficou, graças a Deus, muito silêncio, muita paz e as pessoas finalmente puderam dormir em paz. E naquele dormir em paz, só isso não era o suficiente, porque as pessoas gostavam muito de passear na Serra de Jaraguá. Aliás, até hoje as pessoas gostam muito de passear na Serra de Jaraguá, porque a vista lá é deslumbrante. Durante muitos e muitos anos, a Serra de Jaraguá costumava ter muitos pés de caju, cajus maravilhosos, deliciosos, muitos compravam, muitos vendiam, muitos iam lá só para passear mesmo com a família, mas infelizmente, em algum ponto, ali, exatamente naquela serra, as pessoas deixaram de ter o gosto de passear por ali. Imaginem por quê. Justamente onde a Teresa Bicuda foi enterrada, nasceu um pé de caju, mas era um pé de caju enorme, muito embora ele tivesse uns cajus lindos, maravilhosos, exatamente ali, bem ali onde a Teresa Bicuda havia sido enterrada, as pessoas não podiam se aproximar, porque naqueles pés de caju que existia lá, existia uma quantidade imensa, enorme de marimbondos. Eram marimbondos enormes e ferozes. Era alguém se aproximar e nem tão perto, só de chegar assim a uma certa distância, os marimbondos vinham desesperados. Era muito barulho, era muito zum, era muito barulho. E ninguém nunca teve o gosto de se apoderar de nenhum daqueles cajus. Assim termina a história da Teresa Bicuda.